meu nome é Maria Cândida e vou começar a ler com vocês a continuação do 11º capítulo do livro A Princesinha. Então, um pensamento voltou à sua mente, fazendo com que a cor ressurgisse em seu rosto e um brilho faiscasse em seus olhos. Ela endireitou seu corpinho magro e levantou a cabeça. Não importa o que aconteça, disse ela, isso não mudará uma coisa. Se eu não sou uma princesa em trapos e farrapados, ainda posso ser uma princesa por dentro. Seria fácil ser uma princesa se estivesse vestida com roupas de ouro, mas é muito mais triunfante ser uma princesa o tempo todo, sem que ninguém saiba. Maria Antonieta, quando estava na prisão e seu trono havia desaparecido, tinha apenas um vestido preto para usar e seus cabelos ficaram brancos e a insultavam e chamavam-na de viúva. Ela se mostrara muito, mas como uma rainha, então, do que quando vivia muito feliz, e era tudo tão grandioso. Eu gosto mais dela nessa época. Aquelas multidões de pessoas urrando não a assustavam. Ela era mais forte que eles, mesmo quando lhe cortaram a cabeça. Esse não era um pensamento novo, mas naquela altura, algo bem antigo. Era o que a consolava durante muitos dias difíceis, nos quais ela andava pela casa com uma expressão no rosto que a senhora Michin não conseguia compreender, e que era uma fonte de muita irritação para ela, como se aquela criança vivesse em sua mente uma vida que a mantinha acima do resto do mundo. Era como se ela raramente ouvisse todas as coisas duras e amargas que lhes diziam, ou, se as ouvisse, não se importava nem um pouco com ela. Às vezes, quando estava no meio de alguma reprimenda autoritária e rude, a senhora Michin percebia os olhos calmos e maduros fixados nela, revelando uma espécie de sorriso orgulhoso. Nesses momentos, ela não sabia que Sara dizia para si mesma: você não sabe que está dizendo essas coisas para uma princesa, e que se eu decidisse, poderia acenar com a mão e ordenar sua execução. Apenas vou poupá-la, porque sou uma princesa, e você é uma criatura pobre, estúpida, cruel, vulgar e velha, e não sabe como agir. Isso costumava interessá-la e diverti-la mais do que qualquer outra coisa. E por mais que pareça estranho e fantasioso, sentia-se consolada e bem, enquanto tal pensamento tomasse conta dela. Não agia de forma grosseira ou cruel em resposta à grosseria e à crueldade ao seu redor. Uma princesa deve ser educada, ela dizia para si mesma. E quando as criadas, usando o mesmo tom de sua patroa, eram insolentes e davam-lhe ordens, ela mantinha sua cabeça erguida e respondia-lhes com uma polidez singular, o que muitas vezes fazia com que elas a encarassem. Mas é pedante do que se estivesse vindo do palácio de Buckingham. Essa jovenzinha, dizia a cozinheira, às vezes dando risadinhas. Perco bastante a paciência com ela, mas devo dizer de que ela nunca se esquece de seus modos. Por favor, cozinheira, por gentileza, cozinheira, perdoe-me, cozinheira, com sua permissão, cozinheira. Profere esse tipo de coisas na cozinha, como se não fosse nada. Na manhã seguinte, ao encontro com Radaz e seu macaquinho, Sara estava na sala de aula com suas aluninhas, terminando de explicar-lhes suas lições.
Ela pensava enquanto reunia os livros de exercício de francês, nas várias coisas que os personagens da realeza, disfarçados, haviam sido forçados a fazer. Alfredo, o Grande, por exemplo, deixou certos bolos queimarem e foi estapeado pela esposa do pastor. Como ela deve ter ficado com medo quando descobriu o que havia feito. Se a senhora Michin descobrisse que ela, Sara, cujos dedos estavam praticamente saindo para fora de suas botas, era uma princesa de verdade. Seu olhar era exatamente aquele que a senhora Michin mais detestava. Ela não iria aceitar aquilo. Estava muito perto de Sara e ficou com tanta raiva que chegou realmente a partir para cima dela e estapeou. Exatamente o que a esposa do pastor havia feito com o rei Alfredo. Sara assustou-se, acordou de seu sonho com um choque e, retomando o fôlego, ficou imóvel por um segundo. Então, sem saber que isso ia acontecer, soltou uma risadinha. Do que você está rindo, criança insolente e atrevida? A senhora Michin exclamou. Foram necessários alguns segundos para Sara controlar-se o suficiente para lembrar-se de que era uma princesa. Suas faces estavam coradas e doloridas por causa dos tapas que tinha recebido. Estava pensando, ela respondeu: implore meu perdão imediatamente, a senhora Michin. Sara hesitou por um momento antes de responder. Perdoe-me por ter rido, caso tenha sido rude. Disse então, mas não vou lhe pedir perdão por pensar. Em que estava pensando? Perguntou a senhora Michin. Como ousa pensar? Em que estava pensando? Jessie soltou uma risadinha e tanto ela quanto Lavínia se cutucaram ao mesmo tempo. Todas as garotas tiraram os olhos dos livros para ouvir. Na verdade, elas sempre demonstravam certo interesse quando a senhora Michin atacava Sara. Sara sempre dizia algo estranho e nunca demonstrava nem um pouco de medo. Ela não estava com um pingo de medo agora, apesar de suas orelhas estarem vermelhas e seus olhos brilharem como uma estrela. Estava pensando, ela respondeu, com nobreza e educação, que a senhorita não sabia o que estava fazendo. Que eu não sabia o que estava fazendo? A senhora Michin quase sussurrou. Sim, disse Sara. E estava pensando o que aconteceria se eu fosse uma princesa e a senhorita me estapeasse. No que eu faria com a senhorita? E estava pensando que se fosse uma princesa, a senhorita nunca ousaria fazer isso, não importando o que eu disse ou fizesse. E estava pensando em qual surpresa e amedroada a senhora ficaria se de repente descobrisse. Ela tinha aquele futuro fantasioso tão claro diante de seus olhos, que falou de uma maneira que seu efeito foi sentido até mesmo pela senhora Michin. Por um instante, para aquela mente limitada e sem imaginação, pareceu que deveria haver algum poder oculto por trás daquelas ousadia ingênua. O que? Ela exclamou. Descobri-se o quê? Disse ela, que eu realmente sou uma princesa, disse Sara, e que poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Todos os olhos da sala arregalaram-se ao máximo. Lavínia inclinou-se para a frente em seu assento para olhar. Vá para o seu quarto imediatamente, berrou a senhora Michin sem fôlego. Saia da sala de aula. Volte para seus deveres, mocinhas. Sara fez uma pequena reverência. Desculpe-me por sorrir se eu fui mal educada, disse ela e caminhou para fora da sala,
deixando a senhora Michin lutando contra sua raiva e as garotas sussurrando por trás dos livros. Vocês a viram? Vocês viram como ela está estranha? Jessie disparou. Eu não ficaria nem um pouco surpresa se ela acabasse sendo importante. Imaginem só. Em breve vou gravar o 12º capítulo.